brasileira, que é o professor Heraldo, pela extrema lucidez com que ele se exprime. É uma pessoa que tem um pensamento muito nítido, muito claro, e ao mesmo tempo que é denso. Quando me acontece ler o trabalho do professor Heraldo, ou quando me acontece que, enfim, por qualquer motivo, leiam alguma coisa que provém dele, eu sempre acho uma das melhores coisas que eu leio na antropologia nacional. Bom, então, tendo dito isto, eu vou agora, não é assim muito fácil, passa a palavra a Patrícia. Já está passado, obrigado por aceitar. Então, vamos para frente. Pronto, Patrícia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite a participar desse encontro sobre os rumos da antropologia e dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui nessa mesa. Eu me sinto muito honrada de estar aqui nessa mesa com essas pessoas exatamente. E eu espero, né, que vocês aproveitem desse nosso diálogo, que vamos tentar começar agora. Eu trabalho sobre questões ligadas à religião desde a época do meu mestrado. E aí eu gostaria de começar com uma observação que uma vez quem me fez foi Ivone Marie e que corresponde inteiramente à minha experiência. Que é a seguinte, ela diz assim: Patrícia, você se lembra que quando nós éramos estudantes, falar de religião na universidade era meio um problema, né? Ninguém dizia. E era um tema, principalmente nas ciências sociais, muito menosprezado, porque tinha toda uma tradição marxista, alienação, etc. Eu concordei depois, assim, vários trabalhos foram realizados sobre a adesão dos estudantes a cultos e igrejas diversas e apontaram uma transformação nessa perspectiva juvenil em relação à religião. Isso que eu queria observar é que essa experiência, ela se desdobra em um outro momento em que eu já como professora comecei a receber trabalhos, monografias de estudantes e teses, dissertações de mestrado que dizem: em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus. Em segundo lugar, bom, em geral, pai em Deus, aí começa a família, professores, etc. Né? Alguns, raramente, mas alguns agradecem também seu santo, Deus de preferência, etc. Mas, sobretudo, Deus. Quem está agradecendo mais a Deus são os pentecostais. Né? Então, a marca, isso começou a me causar um certo mal-estar em termos de compreensão, e eu acho que isso não se deve somente, ou principalmente, ao fato das pessoas estarem mais religiosas. Até pode, não sei avaliar isso, mas do fato da religião ter mudado de lugar na esfera pública. Ela hoje quer dizer uma outra coisa. Quer dizer, agradecer a Deus é um testemunho, é um sinal de exemplaridade, é também assim, uma apresentação de si e de uma identidade que ganhou outro valor na sociedade. Então, isso é um fenômeno relativamente recente, porque a minha, assim, é claro que eu já tenho bastante idade, mas eu considero que a minha história ainda é contemporânea, embora tenha começado no século passado. Bom, então eu acho que isso que está acontecendo, né, assim, das identidades religiosas se reivindicarem em público e se fazerem presentes, né, na esfera pública e participarem da vida política nacional enquanto religiosos, é uma transformação radical na relação que a sociedade brasileira mantém com o campo religioso ou com os religiosos. Se isso fosse só uma questão religiosa, eu diria que vale a pena só discutir entre aqueles que trabalham com a temática da religião. Mas eu acho que isso deve ser discutido pelos sociólogos, pelos antropólogos, pelos cientistas políticos, que estão vendo seus campos de trabalho também serem transformados pela presença de atores religiosos na esfera do trabalho, na esfera, enfim, em todas as esferas de atividade social, a gente vê
presença de atores que reivindicam o seu lugar a partir dessa identidade. Bom, eu queria falar disso, né, porque isso, para mim, essa questão está ligada a uma questão maior, que assim, eu custei a perceber, mas que eu acho que é da maior importância, que é o impacto e a transformação que o pentecostalismo trouxe para a sociedade brasileira. Porque é importante a gente perceber que esse impacto que foi gerado, ele foi gerado, eu acho, na sociedade, ou nos vários grupos sociais que compõem a sociedade brasileira, mas também gerou um impacto nos estudos dos cientistas sociais sobre religião. E é um pouco disso que eu vou falar aqui. Houve um impacto social grande, que eu acho que a gente ainda está tentando absorver, compreender, e essa tentativa de absorção está ligada ao fato, de uma certa maneira, que a gente foi obrigado, está sendo obrigado a mudar o tipo de abordagem que nós fazíamos do fenômeno religioso. Por quê? Quando você está numa sociedade em que o seu Estado nacional, né, ou o seu Estado-nação corresponde a uma religião que se reivindica e que detém, né, a imagem da nacionalidade, como é o catolicismo, né, quer dizer, a religião que é coextensiva à nação. Assim, várias vezes eu escutei o Pierre Sanches, por exemplo, dizer que ser brasileiro, de uma certa forma, era, né, ser católico. Essa coextensividade do catolicismo com a nação, ela possibilitou compreender a religião de uma forma, assim, como um sistema de pensamento que está em todos os lugares, né? Uma certa unidade que não se dissolvia, apesar das diferenças. As diferenças eram menores em relação aos princípios que estruturavam, né, o catolicismo. O catolicismo tem seus princípios estruturantes e as diferenças seriam variáveis em torno disso. E as minorias seriam, digamos assim, subordinadas hierarquicamente e englobadas por esse catolicismo. Bom, nesse campo, né, não só o catolicismo sempre teve uma preeminência nos estudos, mas era um campo em que a ideia de conflito habitava pouco. Porque a ideia de harmonia, a ideia de integração, a ideia de englobamento, a ideia de hierarquia eram não só presentes, como eram inquestionáveis. E foi o pentecostalismo que, de uma certa maneira, abriu os olhos, né, dos estudiosos do campo para outras realidades associadas à religião e que se viam, se representavam e se praticavam por outros modos, por modos conflituosos, disruptivos, furiosos mesmo. Se a gente, por exemplo, se a gente se lembrar de algumas imagens, né, sobretudo de pastores pentecostais nos seus cultos, né, quando eles estão pregando, às vezes a gente vê imagens de pessoas extremamente enfurecidas, né, que gritam, que falam, que prometem o inferno para aqueles que não se converterem. E essas imagens dizem também de um esforço de desnaturalização da vida social em relação ao que seria Marta Alves. Nós temos que nos afastar do mundo. Este mundo, do jeito que está, ele é inaceitável. Ou seja, de alguma forma, o pentecostalismo, ele promete, tenta realizar, né, uma quebra, né, do sistema até então dominante, do sistema católico, no qual a adesão não era uma adesão voluntária, não era adesão herdada, familiar, que se reproduzia também por inércia, né? Você não é obrigado a ir à missa, porque se ele nasceu católico, você pode continuar sendo católico. Essa adesão naturalizada, ela foi rompida. Hoje em dia, os próprios católicos precisam dizer que são católicos e aí agradecem nas monografias a Deus, né? Ou colocam símbolos exteriores de religião também, porque se viram num campo
hoje abertamente conflituoso. Bom, eu acho que a gente, de uma certa maneira, não pode menosprezar o que essa ruptura fez do ponto de vista dos estudos da religião, né? Primeiro, foi-se obrigado a incluir, como eu estava dizendo, a dimensão do conflito. Segundo, foi-se obrigado a reconhecer que esse conflito dizia respeito também a certos segmentos sociais, né, que se apresentavam englobados pelo catolicismo, que hoje reivindicam uma identidade própria. E não por acaso, assim, a paisagem, se a gente for ver qual é a geopolítica do pentecostalismo, ele é dominante em todas as áreas de pobreza nos grandes centros. Ele se apresenta quase, se não assim, hegemônico, próximo disso. Tem uma pesquisa do Jacob, eu acho, da PUC do Rio de Janeiro, que é muito interessante, que mostra um mapa, né, da religião na cidade do Rio de Janeiro, e é muito clara essa divisão. Você tem, nas regiões mais tradicionais e abastadas da cidade, essas regiões continuam católicas. Todas as periferias urbanas são pentecostais. Isso, assim, de maioria pentecostal. E só perde para aqueles que não se declaram sem religião, ou que não declaram a sua religião para o censo. Bom, então, esse universo, em primeiro lugar, ele obrigou, né, as ciências sociais a se voltarem para o estudo do conflito. Mas obrigou uma outra coisa também. Ele obrigou as ciências sociais que trabalham sobre os fenômenos religiosos a compreender, né, como que a religião se encontra na esfera pública, que era um tema ausente da sociologia, da antropologia da religião até pouco tempo atrás. Eu organizei um livro em 2000 sobre religião no espaço público. E eu me lembro, eu tenho a impressão, não tenho certeza, porque nunca pode ter certeza sobre essas coisas, que esse título, né, foi o primeiro, né, nesse momento, que a questão da religião no espaço público, não que ela não fosse tratada, mas que ela fosse claramente tematizada. Né? E na época eu dizia, é preciso parar de valorizar a religião só do ponto de vista do seu sistema de crenças. Tem que se valorizar as suas práticas variadas na vida social e, sobretudo, né, as suas políticas na esfera pública. E mais ainda, quer dizer, a interferência, a presença de uma mídia religiosa que já estava absolutamente gigantesca, a presença de movimentos de globalização que articulam, que agenciam esses religiosos para além do espaço nacional, né? Enfim, um quadro extremamente diferente que mudou definitivamente, eu acho que a agenda de estudos sobre religião no país. Né? Agora, essa agenda, ela produziu também um outro efeito que é muito interessante. Quando os antropólogos, né, de uma certa forma, começaram a se deslocar, o que foi o meu caso, né, de estudo de grupos religiosos, por exemplo, eu estudei candomblé, estudei umbanda, eu tenho trabalhos publicados nessa área, continuam sendo temáticas que eu valorizo, que eu acho importantes, que eu gosto, estudos de possessão, estudos de mediunidade, que eu acho que estão extremamente ligados também, pelo menos no meu caso, a estudos relativos à corporalidade, né? Enfim, é um campo extremamente interessante. Mas eu fui passando desse campo do pentecostalismo, no primeiro momento, porque os meus informantes passaram, simplesmente. Eles se deslocaram, né? E se deslocaram de uma certa maneira. Então, e o que isso revelou em termos de estudos das ciências sociais? Revelou que, de repente, os antropólogos se viram face às temáticas clássicas da sociologia da religião. Ou seja, que Paula Monteiro chama atenção para isso, já chamou atenção há bastante tempo para isso, que havia no campo, no estudo das religiões no Brasil,
havia uma certa distinção por disciplina. Cabia a sociologia o protestantismo, né, e a antropologia o catolicismo e os estudos afro-brasileiros. Ou seja, a sociologia estudava os protestantes, no máximo o ecumenismo protestante, né, as grandes igrejas protestantes. E as grandes igrejas protestantes, elas também tinham assim, um contrabando teórico, né, que aí no caso não era um contrabando teórico, era uma vertente analítica, que é muito importante na sociologia da religião, uma vertente analítica weberiana. Né, e com ela, toda a discussão a respeito da secularização. Né, assim, mais da secularização e da modernidade. Então, essa temática da secularização da modernidade, que pertence à agenda sociológica, se deparou com novos estudos antropológicos que nunca tomaram a questão da modernidade e da secularização como um campo próprio de trabalho. Né? Quer dizer, a questão era outra. Assim, era um mundo encantado, era magia, era feitiçaria, era uma religiosidade imanente, enfim, todo um campo de questões que não passava pela questão da modernidade, sobretudo a modernidade vista sob os olhos, né, weberianos, que teria também, digamos assim, uma certa perspectiva, né, teleológica. Se avançaria sempre no caminho de um abandono crescente dos elementos tradicionais da sociedade para uma secularização, que significaria também uma racionalização. Enfim, o caminho da secularização seria o caminho natural do ponto de vista do desenvolvimento da sociologia, assim, da sociedade vista pela sociologia. Bem, então, uma das grandes discussões que se impôs no campo foi estar-se ou não estar-se secularizando. Aí se dividia, os antropólogos diziam, não está secularizando, porque esse pentecostalismo não é tão secular quanto ele aparenta, né? Os sociólogos diziam, está secularizando, preciso compreendê-lo como um primeiro passo num processo de individualização, de racionalização, que é o caminho indicado pelo Weber. Bom, eu acho que essa discussão não tem fim. Eu acho que essa discussão ela vai continuar ad eterno, seculares e, digamos, e não secularizantes, né, nesse plano, porque é uma questão de perspectiva teórica também. Né? Mas o que eu quero dizer é que isso, de uma certa maneira, essa discussão, num primeiro momento, ela empurrou os antropólogos para a defesa da tradição, né? No seguinte sentido, não, nós estamos vendo que esse pentecostalismo, ele não é aquilo que a teoria weberiana nos prometia, é um pentecostalismo que é mágico, é um pentecostalismo que faz exorcismo pela Igreja Universal, que promete prosperidade através de milagre. Não é um pentecostalismo tal como o modelo protestante habitual nos coloca, a grande vertente histórica do protestantismo. Então essa discussão ela adquiriu um pouco essa tonalidade. E aí ela entrou também, tipo, foi um prato cheio, né, com discussões da antropologia, com Marshall Salles, a tradição permanece apesar das mudanças, ou, enfim, outras abordagens em que a questão da cultura, entendeu, se vinculava, assim, as culturas que guardam, né, que estão assim, completamente inseridas, enraizadas na vida social, que é mais complicado, pode se supor, que os atores sociais abrem mão dela. Bom, e, por outro lado, né, sociólogos, que isso seria quase um ponto de vista quase religioso sobre a vida social. Essa discussão, ela continua, mas eu tenho a impressão que alguma coisa aconteceu nela e eu queria falar um pouco dessa alguma coisa aqui. Né? Bom, começou assim, a surgir um campo de estudos, não inicialmente no Brasil, mas que está tendo influência assim, nessas áreas
interdisciplinares, que é um campo de estudos sobre o secular e sobre o secularismo, né? Bom, o que significa isso? De uma certa forma, foi assim, um campo de estudos que iniciou com a seguinte preocupação: será que nós não podemos pensar, primeiro, que existe uma concepção de modernidade que é uma concepção um tanto restritiva, e aí é uma crítica do pós-colonialismo? Será que você não pode pensar que existem várias formas de ser moderno? Ou que o modelo da modernidade ocidental, tal como a gente aprendeu, não precisa incorporar como modernidade também as sociedades periféricas, que são modernas, né? Isso também vai ao encontro de trabalhos antropológicos que foram inovadores, por exemplo, nos anos 80, que disseram, não, os antropólogos, eles não estudam as sociedades do passado. Todas as sociedades são contemporâneas. Que história é essa? Todas são igualmente modernas, mas a modernidade não é uma só. Então, isso foi uma primeira entrada extremamente importante, eu acho, para essa revisão da literatura sobre religião. Essa é a primeira questão. E se as modernidades são várias, por que não pensar se as relações entre religião e projetos seculares ou secularidade não são também variáveis? Quer dizer, será que realmente nós não podemos pensar que essa relação é uma relação que deve ser examinada em termos das suas especificidades, nos diferentes estados-nação, das suas criações que se modularam e que se fizeram a partir, enfim, das suas histórias específicas, né? Dos seus grupos em presença, das suas religiões mais ou menos fortes, que instituíram certos regimes de crença e não outros, e com certas possibilidades ou não de criar relações, alianças, conflitos, oposições entre o que seria laico e o que seria religioso. Tem um autor que eu considero muito importante nesse campo, que é o Talal Assad, em que ele diz um pouco isso, né? Os regimes seculares são regimes variados. Ademais, por quê? Porque a ideia de secularismo, a ideia de secularidade, como a ideia de religião, só podem ter nascido juntos. A categoria religião, você não pode alocar num passado infinito, assim, num passado assim, sem horizonte, num passado mítico. Assim, por que nomear como religião algo que não era nomeado, né, como tal? Quer dizer, que história é essa que nós estamos fazendo, que é uma história anacrônica, de você nomear como religião algo que não existia enquanto tal? Então, secularidade e religião foram criados como domínios separados no mesmo momento, nas mesmas circunstâncias. É impossível você pensar que um antecede o outro. Desse ponto de vista, é interessante analisar a relação que esses domínios se construíram, né, nos diferentes países, nos diferentes estados-nação. Bom, eu acho esse ponto de vista extremamente interessante. E eu acho que está assim, que é um ponto de vista que começou a ganhar mais corpo, né, na antropologia brasileira, com vários estudos, e que começaram exatamente a se preocupar, a partir desse impacto do pentecostalismo, que formas de pluralismo religioso está se criando na sociedade brasileira, qual é o novo lugar que está se dando para a Igreja Católica, que tipo de atores políticos estão entrando no campo, com que relação com o Estado, quais são os projetos que guardam, entendeu, força do ponto de vista religioso, qual é a relação que no passado a Igreja Católica construiu com o Estado. Então, tudo isso entrou numa certa forma de revisão e de trabalhos, né, que são extremamente interessantes. Então, não se trata só de pensar religiões, se trata de relacionar essas religiões com o campo social no qual elas se encontram. E eu digo campo social para não dizer explicitamente e de propósito, expressamente, campo religioso, porque eu acho que agora também não tem sentido se opor, estudar religiões no interior de um campo que é um campo religioso. É preciso estudar as religiões no interior de um campo social e de um campo político, com o qual a religião
ou as religiões, os grupos sociais e as igrejas estão em permanente diálogo, em permanente confronto. Então, acho que muda um pouco a maneira, ou uma das maneiras, pelo menos, de trabalhar nesse campo, né? Bom, eu comecei, então, a trabalhar um pouco sobre o pentecostalismo, né, na esfera pública. Em primeiro lugar, eu comecei a dar importância sobre a mídia pentecostal, né? E é interessante analisar a mídia, porque a gente percebe que é uma ferramenta que não foi a Igreja Católica que conseguiu impor. A Igreja Católica, ela nunca teve, eu diria que até hoje, ela não consegue deter essa ferramenta como outros grupos religiosos conseguem utilizar. Principalmente as igrejas pentecostais. Transformaram a mídia num instrumento de ação social e política muito poderoso, né? E é um instrumento que também tem a ver com uma perspectiva individualista que se encontra no interior desses grupos. Por quê? Porque ele é apropriado por todo e qualquer um. Se vocês verem, por exemplo, no YouTube, você tem presença, né? Essa mídia mais contemporânea, você tem presença de pastores pregando. Você tem uma elaboração própria, né? Assim, individual, e uma miríade de apropriações da mídia muito forte do ponto de vista dos grupos religiosos. E mais, você tem também uma recepção dessa mídia, que eu acho que precisa ser melhor estudada, que é uma recepção a partir de critérios que não são dados, que é a partir dos critérios elaborados no interior dos grupos sociais, os mais variados. Então, também o campo da recepção, em relação à mídia, por exemplo, a mídia secular, existe um campo de recepção religioso dessa mídia secular que é da maior importância e que reverbera também na própria mídia. Quer dizer, então, se criaram assim, circuitos, redes de produção de sentido que são públicos, né, que circulam na esfera pública da maior importância. Outra coisa que eu acho interessante, que é também um impacto, é como se um mundo que estivesse muito arrumado, né, ele tivesse, de uma certa forma, caído e se estilhaçado, assim, 1000 pedaços, né? Assim, esse estilhaçamento do mundo da religião, ele cria também problemas de outra natureza. Por exemplo, está obrigando os antropólogos, os sociólogos da religião, prestarem atenção para assim, a natureza das formas de circulação no interior das igrejas e dos grupos. Regina Novaes, por exemplo, ela está trabalhando com isso, ela está insistindo muito sobre essa ideia, né? Aliás, Ronaldo Almeida também insiste sobre essa ideia de que tem uma população que circula e que muda de grupo de pertencimento e que relativiza os mandatos das suas próprias igrejas pelas formas de mobilidade no interior do campo religioso, né? E que é um fenômeno que só tende a crescer. Então também isso diminui, digamos assim, o que seria uma adesão da sociologia e da antropologia da religião ao estudo institucional, simplesmente. É preciso uma agenda que dê conta dessa mobilidade, dessa circulação, que atente mais para esses fenômenos. Agora, atentar para esses fenômenos, do meu ponto de vista, é ainda insistir na relação que eles têm com a vida social. Ou seja, de fato, aí se trata de ter relação com religião e sociedade. Não mais religião e campo religioso, mas religião e sociedade. Eu organizei para esse ano um grupo de trabalho na ABA, em que a questão que eu formulei, assim, eu formulei da seguinte maneira, junto com a Melvina África, da Unesp, né, que é da Unisp. Ai, meu Deus. Unisfest, né? Que a nossa formulação foi a seguinte: não se trata de analisar o mundo das religiões, mas as religiões no mundo, né? Então, com essa temática, a gente pediu para que os trabalhos viessem articulando de uma forma mais clara a experiência dos atores sociais através de articulações específicas.
Ou seja, que surgiram muitos trabalhos, assim, a gente ficou com dificuldade de selecionar trabalhos que apresentavam temáticas que estão surgindo, que dizem muito sobre como a religião está se transformando hoje na sociedade brasileira. Por exemplo, religião e crime, né? Religião e família, obviamente, religião e instituições na margem do Estado, como nas penitenciárias, como no DEGASE, como no atendimento da assistência social, religião em territórios específicos, ou seja, um conjunto de temáticas que revelam uma presença, né, de atores religiosos cuja institucionalidade a ser, né, trabalhada não é aquela da igreja, ou pelo menos é a da igreja quando associada a projetos na vida social. Isso nos dá uma entrada. Tem uns 5 minutos. Tá bom. Isso nos dá isso nos dá uma entrada, assim, muito importante, né, para compreender dinâmicas sociais para além dos seus aspectos propriamente religiosos, né? E aí eu gostaria de terminar, de me referir aqui a um problema que diz respeito a isso e sobre o impacto, né, desse novo campo de estudos da religião e da prática religiosa sobre a sociedade brasileira, que é a respeito do ensino religioso na escola pública, né? No Rio de Janeiro, cujo governador do passado foi o Antônio Garotinho, que é uma pessoa de uma igreja pentecostal, que depois teve a Rosinha Garotinho, que continuou, né? Foi o Estado, a Federação, que adotou o ensino religioso, não como obrigatório, mas como, digamos assim, religiosamente orientado, né? Ele deve ser, ele deve ser ministrado através de pessoas que têm uma formação no interior das suas próprias igrejas, que detêm poder de retirar das igrejas caso não estejam transmitindo corretamente, né, os conteúdos que as igrejas delimitaram. Ora, isso é extremamente complicado, né? Extremamente complicado. E esse ensino religioso, assim, ele é uma das facetas, né, que está assumindo na vida social brasileira, né, um dos embates entre laicidade, ou secularidade e religião no momento, né? Ou seja, existe uma forma de produção, né, da religião hoje, que é uma forma que está investindo numa ação do Estado e que torna, em alguma medida, quase que indiferenciado Estado e religião em certas circunstâncias, né? Quer dizer, esse imbricamento, ele está se fazendo em vários domínios. Um é esse domínio do ensino religioso, outro, assim, o domínio do ensino é algo a ser pensado muito seriamente nisso. E outro domínio propriamente político, digamos, temáticas religiosas estão também transformando a agenda política. A questão do aborto, por exemplo, né, ela entrou na agenda política e, eventualmente, ela pode ser, assim, um ponto de clivagem eleitoral que ganha uma grande importância, né? Ganha uma importância, assim, maior do que seria desejável do meu ponto de vista, né? Então, esses problemas devem ser mais discutidos, né? E eu diria que a gente precisa discutir também, ultrapassando essa dicotomia entre os estudos religiosos, entre um projeto secular e um projeto religioso, para discutir mais seriamente qual é o projeto, entendeu, que os antropólogos, os sociólogos têm em mente quando investigam também, né? Assim, qual é o lugar que nós estamos atribuindo a um projeto ou ao secular na sociedade brasileira, né? Essa discussão, ela está começando, porque ela é uma discussão delicada,
é uma discussão que se mostrou problemática, dado os vários parceiros, os vários religiosos que estão envolvidos nisso, mas que eu acho que ela merece bastante atenção. Bom, eu já esgotei os meus 5 minutos, agradeço a vocês e a gente discute depois. Obrigado, Patrícia, por essa apresentação tão instigante. Eu acho que ela vai suscitar muitos debates dentro desta mesa e fora, entre os componentes da mesa e fora dos componentes da mesa. Mas agora vou passar a palavra a Roberta de Vá Carneiro Campos. Com a palavra, Roberta, que todos conhecemos, nossa é professora aqui da nossa pós-graduação, para a qual eu peço que eu passe o microfone. Obrigada, Roberto. Antes de fazer minha apresentação, eu queria divulgar um encontro que vai acontecer em abril próximo. Um encontro que está sendo organizado pelo NEP, com apoio da coordenação do PPGA, da UFPE, que é o primeiro seminário, a primeira jornada, né, religiosa do NEP em comemoração aos 100 anos das formas elementares de vida religiosa. Alguns palestrantes já estão convidados, como Sérgio, convidados já estão confirmados, Sérgio Ferretti, Ronaldo Almeida, Renato Menezes. Teremos como conferencista o professor Roberto Mota e o Paulo Henrique Martins. Bem, é sempre difícil, né, falar depois de Patrícia Birman, né? Patrícia é muito, né, tem uma admiração profunda, né, da elegância, né? Patrícia apresenta seus trabalhos, discorda da gente de forma elegante, né? Enfim, eu já vou sair perdendo, porque eu vou ler, né? A minha escola é da leitura, né? Então nem quero, mas enfim, eu vou ler e o meu trabalho é uma tentativa de revisão bibliográfica que de certa forma coincide com o que Patrícia já colocou em termos da interpretação do pentecostalismo, mas eu já vou colocando que talvez essa ideia de ruptura do pentecostalismo não seja tão hegemônica assim, talvez seja hegemônica aqui nesta mesa, talvez, com uma exceção, né? Mas no campo das ciências sociais brasileiras, a ideia do pentecostalismo como ruptura não é tão hegemônica assim. Então, esse trabalho, que tem como título Pentecostalismo e Rupturas com a Cultura Nacional, um debate das ciências sociais brasileiras com a antropologia do cristianismo. Esse é um paper que eu escrevi em parceria com Cecília Maris, né, e que sairá publicado na revista Religion and Society. Desde já, esclareço que a revisão bibliográfica que apresentamos não é exaustiva do pensamento e reflexões dos autores citados. Compreendemos que os autores têm dinamicidade própria e que uma revisão bibliográfica, muitas vezes pelo seu caráter didático, acaba por congelar, fixar as ideias dos autores. O objetivo desse artigo é propor um diálogo entre a produção brasileira sobre o pentecostalismo e os autores da chamada antropologia do cristianismo. Bem, talvez um paradigma, uma abordagem, né, desse fenômeno empírico que é o cristianismo, da antropologia central, de uma antropologia anglo-saxônica. Entendemos a antropologia do cristianismo como uma agenda metodológica que defende a legitimidade do estudo antropológico, não apenas das diferentes expressões do cristianismo, como também das rupturas e mudanças culturais que possivelmente essas expressões podem ter promovido ou estar promovendo em diferentes contextos sociais e culturais. Os pesquisadores que adotam essa agenda, como Joe Robbins, Fenella Cannon, Simon Coleman, Michael Angel, criticam os modelos teóricos hegemônicos na antropologia, possuem capacidade de perceber mudanças culturais. Também relaciona a atitude crítica em relação à civilização ocidental à tendência da antropologia dominante de negar a conversão ao cristianismo e, por isso, serem relativamente incapazes de entender discursos e práticas dos cristãos em geral. O que eu e Cecília notamos nas ciências sociais brasileiras, uma certa resistência a entender a conversão ao
brasileira. Tem a ver com o que Roberto chama de Brasil-Odisseia. Bem, o Brasil ainda hoje é predominantemente um país católico e, de um modo geral, pesquisadores brasileiros entendem que foi um catolicismo sincrético que, se fazendo presente no dia a dia dos indivíduos, mudou a identidade do povo brasileiro. Tal como o idioma português, o catolicismo seria uma matriz que teria dado substrato à cultura que se cristianizou nesse país com a sua cultura, desde seu surgimento como nação. Nesse sentido, o catolicismo é a paisagem cultural na qual o pentecostalismo se insere e se expande entre a população local. Embora muitos dos protestantes e praticantes, e praticamente todos os pentecostais, se definam como únicos cristãos, essa redução do cristianismo não é aceita pelos católicos nem por grupos diversos, como espíritas, kardecistas, e nem por diversos outros setores da população. Por sua amplitude, a categoria cristã tende a ser pouco útil e invisibilizada, não aparecendo usualmente nos estudos sobre religião no Brasil. Antropólogos e sociólogos se referem a católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, mas raramente a cristãos. No entanto, vamos argumentar que no Brasil encontramos um conjunto de estudos sobre pentecostalismo que se identifica com a agenda da antropologia do cristianismo, reconhecendo que o pentecostalismo reflete e possibilita a criação de uma nova subjetividade que rompe com a cultura mais ampla. Esse tipo de reflexão, contudo, além de não ser a corrente hegemônica atual para o contexto brasileiro, por vezes é erroneamente identificada e criticada como tratando de interpretações culturalistas da pobreza e do atraso econômico brasileiro, como se esses pesquisadores estivessem dizendo que o Brasil é atrasado por causa do catolicismo. Embora haja pentecostais no Brasil desde 1910, esse grupo somente será computado pelo censo como uma forma de religiosidade distinta das demais igrejas protestantes no censo de 1970. Antes disso, os pentecostais eram identificados como protestantismo. No entanto, observações etnográficas esparsas como a de Roger Bastide, de 1945, sobre o protestantismo negro em Imagens do Nordeste Místico em preto e branco, e sobre o crente da Zona da Mata de Pernambuco, de Renato Carneiro Campos, em 1967, assim como também de Williams, em 1967, revelam que um tipo distinto do protestantismo, das igrejas reformadas missionárias, se espalhava no Brasil. As primeiras reflexões que se voltaram sistematicamente para os pentecostais foram de Beatriz Muniz de Souza, Frei Roy, na década de 70, e na década de 80 com os trabalhos de Novaes, Rolins, Marias. Desde então, já é possível observar as duas vertentes que marcarão esse campo de estudo. Apesar das diversidades do pensamento de cada autor, podemos identificar dois tipos de leituras. Uma que percebe no pentecostalismo a reprodução do status quo, e uma outra que o percebe como sinal de uma mudança mais ampla que pode também estimular essa mudança. Nessa segunda leitura, com a qual nos identificamos, estaremos o ensaio de Frei Roy, os trabalhos de Novaes, Maris, Machado, Roberta Campos, Fernandes e outros. Comparando Umbanda com o pentecostalismo, Frei Roy distingue os dois movimentos como duas respostas à aflição. Uma mais adaptada à sociedade moderna, individualista e urbana, e a outra relativa à sociedade mais relacional. Nessa mesma linha estaria também o livro de Regina Novaes, onde a autora, com base em pesquisa com pentecostais da Assembleia de Deus na zona rural de Pernambuco, aponta para afinidades entre a visão de mundo pentecostal e alguns aspectos de uma sociedade pós-tradicional, como, por exemplo, o discurso dos direitos do trabalhador e a ênfase na palavra. Esse tipo de argumentação reaparece na comparação entre pentecostais e católicos vinculados com as comunidades de base e teologia da libertação nos trabalhos de Maris, Machado e Marias. Essas pesquisadoras apontam para similaridades entre esses grupos e argumentam que ambas formas de religiosidade, embora com ideologias políticas distintas, promoviam a redefinição das subjetividades tanto entre homens e especialmente entre mulheres, que estimulariam uma maior individuação, representando uma ruptura com a cultura brasileira tradicionalmente mais autoritária. A argumentação similar aparece também nos textos de Roberta Campos, Fernandes e outros, Mafra e outros mais recentes, como de Mesquita e Gracinha.
e nos trabalhos mais recentes de Patrícia Bini. A visão desses vários autores não parece, contudo, representar a visão hegemônica atual. Eu não posso esquecer também o trabalho de Judith Hoffnagel, mas eu tenho que Judith tem uma visão de que o pentecostalismo não rompe tanto assim. Esse tipo de interpretação que questiona que o crescimento pentecostal represente mudanças em visão de mundo, práticas culturais e até mesmo religiosas, aparece em grande conjunto de trabalhos, tanto de sociólogos como antropólogos. Essa argumentação reaparece nas considerações iniciais de livro organizado pelo sociólogo Lísias Negrão, com a colaboração de antropólogos da PUC de São Paulo, Josidel Consorte, Cláudio Lepin e Geraldo Paiva. Os autores dizem: partimos da hipótese que a condição religiosa dúplice ou múltiplice tradicional da religiosidade brasileira vinha se mantendo ou aumentando, e mesmo se diversificando. Por outro lado, supunhamos que as mudanças frequentes de religião significavam, em realidade, antes uma acumulação de crenças do que uma real conversão. Cremos que os relatos apresentados nos diversos capítulos que compõem esse livro demonstram a confirmação dessa hipótese, pois são eloquentes quanto à demonstração dessa peculiaridade da dinâmica de nosso campo religioso. Esse é um livro publicado em 2008. A citação acima, anterior, expressa uma posição largamente defendida em muitos trabalhos de sociólogos e antropólogos brasileiros. Grande parte dos pesquisadores interpreta que o aumento revelado nos censos brasileiros da população identificada como evangélica ou protestante não implica mudanças na dinâmica do campo religioso brasileiro, como esclarece os autores anteriormente citados. O pentecostalismo em nosso país, para esses autores, estaria crescendo por ter se submetido à cultura brasileira, cujas peculiaridades seriam não exclusividade de identidade religiosa, sincretismos, maior ênfase em magia e menos em ética, e que se expressaria numa flexibilização de doutrinas e regras, o chamado jeitinho brasileiro. Com efeito, quantidade representativa de trabalhos sobre pentecostalismo desenvolvidos no Brasil procura identificar nesse movimento, e especialmente na Igreja Universal, vários dos traços culturais considerados peculiares ao Brasil. Recentemente, a academia se volta quase que exclusivamente para o que foi chamado de neopentecostalismo. Os trabalhos de Ouro e Mariano são exemplares, em especial para a Igreja Universal, certamente por causa da capacidade dessa igreja de marcar sua presença na mídia e na política, como chama a atenção dele. Se observamos o debate sobre os resultados do survey realizado pelo Instituto de Estudo da Religião em 1994, sobre evangelhos na região metropolitana do Rio de Janeiro, fica claro que o foco dessas análises é nas continuidades e na universal. Os dados indicavam que a maior parte dos pentecostais congregavam em Assembleias de Deus e declaravam valores e práticas que rompiam com vários aspectos da cultura hegemônica local. Mas os debatedores, Otávio Velho e Pierre Sanchi, não valorizam esse resultado. Otávio Velho questiona a validade de dados de survey para analisar a conversão, valores e outros temas da pesquisa. Pierre Sanchi se declara fascinado pela Igreja Universal. Seu comentário foca especialmente os dados sobre essa igreja, que chama mais sua atenção por representar uma continuidade não apenas com o que já existe na Igreja Católica e no campo religioso brasileiro, mas também com a pós-modernidade e o discurso da confissão positiva, que se amplia cada vez mais nos diferentes setores sociais. Como ele próprio explica, a Igreja Universal consegue inserir-se com organicidade no campo religioso brasileiro, quer dizer, o da velha cultura católica afro-espírita. Institucionalmente, ela tende a reeditar o modelo da Igreja Católica, inclusive no seu aspecto planetário católico universal, e implanta o seu campo próprio em continuidade invertida, através da figura do demônio com o campo afro-brasileiro. Ela consegue articular, numa oferta só, as ressonâncias da modernidade protestante e pentecostal com as da pré-modernidade brasileira e também através da sua teologia da prosperidade, inspirada nas correntes americanas da confissão positiva, de uma pós-modernidade individualista e esotérica,